Nós precisamos clamar por um avivamento. E você está sendo convidado a clamar por esse avivamento. Eu estou sendo convidado a clamar por esse avivamento. Na verdade, eu entendo que o próprio Espírito Santo tem colocado esse encargo, esse impelir em nosso coração, sabe? De clamarmos por avivamento, a fim de que o Senhor venha e manifeste o seu poder em nossas vidas. Sabe, eu lembrei de uma coisa agora. Conta a história da igreja que em 1400, mais ou menos em 1400, Deus levantou um homem chamado John Hus, que quer dizer, se não me engano, ganso, né? John Hus. E quando ele estava sendo queimado e martirizado, ele disse a seguinte frase, profetizando sobre aquilo que haveria de acontecer. Vocês estão queimando a mim um pequeno pato, um pequeno ganso. Mas daqui a 100 anos Deus levantará um grande cisne voador e vocês não poderão contra ele. E nós conhecemos a história que 100 anos depois Deus levantou um homem de Deus chamado Martinho Lutero, oh glória, que estabeleceu a reforma protestante, um grande marco sobre a igreja. E a partir de então o evangelho chegou a todos os homens através da sua tradução no alemão, através da imprensa, enfim. Deus levantou um homem para profetizar sobre a vida de um grande homem que viria depois dele, sabe? Alguns homens morreram, alguns homens foram martirizados, alguns homens não conseguiram ver o fruto do seu penoso trabalho. Mas hoje nós somos o que somos. Nós estamos onde estamos, porque homens entregaram a sua vida para morrer por mim e por você. Sabe de uma coisa? Deus nos abençoou com a vida desses homens. Eu falei isso no final de semana, em Efésios capítulo 4. O Senhor fala que quando ele subiu do alto, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens e designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, sabe? Ele, quando a Bíblia diz que ele deu dons aos homens, essa palavra dons no original é domata, que quer dizer dádiva. É o Senhor dizendo para nós, quando eu subi ao alto, eu levei cativo o cativeiro e eu dei dons aos homens, eu dei homens como dons, eu dei homens como dádivas à minha igreja, sabe? E essas dádivas de Deus que foram dadas para mim e para você, foi o estrume, foi o adubo que semeou as nossas vidas e nos alcançou para Cristo hoje. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, que homens viveram sobre essa terra, homens que este mundo não era digno, que as pessoas não eram dignas, mas eles viveram aqui, da fraqueza tiraram força, aleluia, apagaram o fogo, foram livrados na cova dos leões, ou muitos deles foram até mortos em covas de leões, ou de várias formas possíveis, mas a grande verdade é que esses homens que vieram sobre a terra, eles montam uma grande nuvem de testemunhas, que estão olhando para nós, a fim de que nós, hoje, possamos completar a nossa carreira. Sabe, é como que eles tivessem corrido a maratona, tivessem cumprido todo o circuito, estivessem na linha de chegada, olhando, bora David, bora Gustavo, bora Cíntia, bora Mateus, bora Natália, eu quero cada um de vocês chegando também. A Bíblia diz que nós que estamos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Eles estão do outro lado, olhando, vai, vamos, você consegue, e nós vamos conseguir. Sabe por que nós vamos conseguir? Porque aquele que tinha que conseguir, conseguiu para nós. Quase 2000 anos atrás, Jesus Cristo conseguiu para mim e para você. E fez de mim e de você mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Quero falar sobre o título de hoje, capítulo 1, o Deus que abençoa. Esse é o nosso Deus, sabe? O autor aqui ele vai falar sobre esse Deus que abençoa. E como é a melhor e a maior forma que Deus pode nos abençoar? Com a sua presença, com o derramamento do seu Espírito sobre nós. Aqui eu destaquei algumas frases que ele fala. O derramar do Espírito de Deus sobre uma pessoa, grupo ou determinada área é uma das maiores formas pelas quais Deus nos abençoa. Esse livro trata dessa bênção. De tempos em tempos, Deus derramou seu Espírito abundantemente
nos dias do Antigo Testamento e ainda mais no tempo do Novo Testamento. Ao longo da história da igreja, Deus continua a fazer exatamente isso em todas as partes do mundo. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, lá em Atos capítulo 2, deixa eu ler pra gente, né? Em Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sabe o que eu quero destacar com esse primeiro versículo, essa verdade? É que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles estavam ali buscando, eles estavam ali orando, eles estavam ali debruçados diante do Senhor. E esse é o nosso chamamento para esses dias, durante esses 40 dias. Buscar esse extraordinário. Que uns chamam de derramamento do Espírito, outros chamaram de grande despertamento espiritual, outros chamaram de reavivamento, e nesses dias eu quero chamar do extraordinário de Deus. Há poder nesse extraordinário. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Aleluia. Este poder está disponível para nós hoje, sabe? Eles estavam reunidos no mesmo lugar. E o versículo 2 diz o seguinte: e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Que obra maravilhosa! Eles estavam reunidos, eles estavam buscando ao Senhor, como que de repente o Senhor resolveu manifestar o seu poder com a sua soberana vontade, derramar o seu Espírito, e eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito concedia que falasse. Ficaram cheios do Espírito Santo. Sabe o que eu quero falar para você nessa noite? Interessante que nesse momento, nessa experiência, alguns olhavam e entendiam na sua própria linguagem, eles eram de idiomas diferentes. Mas alguns olhavam e diziam: eles estão embriagados, eles estão bêbados, eles estão falando coisa com coisa. E o apóstolo Pedro se levanta e ele diz: isso não é verdade. Eles não estão bêbados porque ainda é a 9ª do dia. Sabe o que está acontecendo com eles? É o que foi dito pelo profeta Joel: que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Preste atenção. Lá em Joel está escrito: e acontecerá depois desses dias. Mas o apóstolo Pedro, quando cita aqui em Atos capítulo 2, explicando o que estava acontecendo, ele diz: o que está acontecendo no meio de vocês é o que foi predito pelo profeta Joel. Porque nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Preste atenção. Vem comigo. Naquele dia, naquele momento, eles estavam vivendo os últimos dias. Um derramar do Espírito sobre toda a carne, sobre os vossos jovens, sobre os velhos, sobre toda a carne, onde eles profetizariam, eles seriam cheios do Espírito Santo. Vem comigo nesse raciocínio. Se o apóstolo Pedro diz que naquele momento eles estavam vivendo os últimos dias, do derramamento do Espírito sobre toda a carne, imagina nós hoje, como não estaremos vivendo dos últimos dias. Eu quero que nós entendamos que não existe honestidade quando as pessoas, sob um pretexto de cessacionismo, ou uma expressão que também é muito usada, devanescentismo, dizer que os dons cessaram, ou apagaram, ou se extinguiram. Não. Nos últimos dias o Senhor tem uma promessa para nós: derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E nós estamos vivendo catologicamente os últimos dias do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias até que Ele voltará para arrebatar a sua igreja, estabelecer o seu reino milenar sobre a igreja, sobre a terra. Nós estamos vivendo os últimos dias até o grande dia que Ele voltará para nos encontrar. Eu quero que nós entendamos que esse é os nossos dias de viver o sobrenatural do Senhor. Esse é o nosso tempo de viver a manifestação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Eu quero destacar algumas coisas aqui para nós. A pergunta é: você realmente tem fome de um avivamento pessoal que se dissemina por toda parte? Deus, ele tem várias formas de avivamento. Ele pode trazer um avivamento pessoal sobre a sua vida, ele pode fazer um avivamento sobre uma área geográfica, sobre um país, sobre uma cidade. Ele pode trazer um avivamento sobre uma determinada igreja.
A questão é, nós estamos prontos ou estamos preparados em nosso coração para viver o avivamento do Senhor? Não se deixe enganar. O Senhor não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o é para todos sempre. E aquele que começou a obra dos últimos dias, ali em Atos capítulo 2, ele continua fazendo essa obra no meio de nós hoje. Ele enviou seus dons à igreja para manifestar o seu poder e grande glória, a fim de que nós sejamos, como é que eu posso dizer, tocados pelos seus dons, tocados pela sua glória, e não somente pelos seus dons, mas que nós possamos manifestar a vida de Deus, a vida do Espírito Santo através de nossas vidas. O Senhor, ele quer fazer grandes coisas em nós. Esse avivamento, ele pode durar dias, meses, anos, mas a grande verdade é, quando o avivamento vem sobre nossas vidas, nós seremos marcados e acontecerá em nossas vidas aquilo que não aconteceu durante muitos e muitos anos. Sabe de uma coisa? Estes dias eu ouvi uma palavra, o pastor Marcelo ministrou, falando sobre o Espírito Santo gemer dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme dentro de nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e a Bíblia diz que a criação aguarda e geme pela manifestação dos filhos de Deus, e a Bíblia diz que nós também gememos pela redenção, até que alcancemos a redenção do nosso corpo. E sabe o que é esse gemer? Esse gemer, ele é esse clamor, até que Cristo seja formado em nós. Eu entrei no link que eu queria falar. Sabe o que acontece em tempos de avivamento? Sabe o que acontece conosco quando o avivamento vem sobre nossas vidas? Nós somos conformados à imagem de Cristo Jesus. O avivamento em nós, em nossa igreja, em nosso ambiente, em nossa cidade, em nossa nação, vai fazer com que cada um de nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Vai fazer com que a imagem de Cristo seja refletida em nossa face, para que as pessoas possam ver Cristo e ser transformadas. Sabe o que o avivamento faz conosco? Faz com que a esperança da glória se manifeste. Porque a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Se o avivamento vem sobre nossas vidas, Cristo começa a ser refletido em nossa face. E as pessoas começam a ver Cristo e começam a se converter, começam a se render, começam a ser constrangidas e compiladas ao arrependimento. Ou melhor, comovidas ao arrependimento. Deus te chama a que na tua face a luz do Evangelho da glória de Cristo resplandeça, para que as pessoas possam se render a Ele. O Deus que abençoa. Sabe, esse Deus que abençoa é o Deus que quer te abençoar com o avivamento, é o Deus que quer me abençoar, que quer nos abençoar como igreja, com a vida e o despertamento espiritual, com o derramamento do Espírito, e não se permita enganar pela religião, pelos dogmas da religião, dizendo para você que essas coisas cessaram, essas coisas acabaram, ou que essa expressão mais bonita que é usada, essas coisas desvaneceram. Porque não desvaneceram. O Espírito de Deus continua agindo sobre a igreja em forma plena como agiu lá atrás, e Ele quer derramar mais do seu Espírito sobre a sua vida. Deixa eu passar adiante aqui. O Wesley Duell vai dizer aqui que Deus é aquele que coordena o avivamento. Deus é aquele que direciona. Eu vou ler um trecho desse ponto aqui que diz: é quase como se o celeste fogo espiritual vindo de Deus tocasse como um poderoso furacão de bênçãos que salta de um lugar para outro. Todas essas manifestações divinas são marcadas por uma consciência singular da presença, misericórdia e do poder transformador de Deus na vida das pessoas. Deus é soberano e é aquele que faz essas coisas acontecerem. Você não pode produzir o avivamento. Eu não posso produzir o avivamento. Nenhum dos homens que tem marcado a história do Brasil ou os séculos aí pode trazer o avivamento. Mas Deus, na sua infinita soberania, graça e misericórdia, Ele pode nos visitar com avivamento. E nós podemos passar a ter uma grande colheita como nunca vista antes. Sabe por quê? Porque o avivamento trará Cristo para brilhar na minha e na sua face, fazer com que pecadores se arrependam e se rendam a Ele e sejam transformados pelo poder da glória de Cristo que brilha na nossa face, em nome de Jesus. Sabe, houveram vários avivamentos ao decorrer dos séculos. Aqui na página 14, o autor vai falar: Deus visitou Israel com tempos de avivamento.
no período do Antigo Testamento, visitou com avivamento a igreja primitiva e no decorrer dos séculos, vez após vez, enviou avivamento para abençoar seu povo. Nos primeiros anos do século XX, 1905 a 1910, ardia o fogo do avivamento. Deus enviou um poderoso despertamento ao país de Gales, a muitas regiões da Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, Estados Unidos, Índia, Coreia, Manchúria, China, Japão, Austrália, Madagascar, Noruega e tantos outros lugares na América do Sul, nas ilhas do Caribe. Em meados deste século, Deus enviou avivamento a algumas faculdades cristãs no norte da América. Um derramamento sobre algumas das Ilhas Hébridas. A grande verdade é, Deus enviou vários avivamentos. E o propósito desse livro, e o propósito desses dias, é que nós possamos olhar para os avivamentos que aconteceram na história e ter o nosso coração incendiado, ter o nosso coração impelido para desfrutar desse avivamento maravilhoso. Sabe, eu acredito piamente que nos últimos dias o Senhor tem um derramar do Espírito que continua acontecendo e manifestando, e Ele quer continuar fazendo isso em nossas vidas. Eu creio no avivamento para os últimos dias mais últimos, mais próximos do grande e último dia do Senhor. É verdade que o amor de muitos se esfriarão, é verdade que muitos se afastarão, é verdade que muitas coisas ruins acontecerão e a apostasia acontecerá sobre muitos. Mas é grande verdade que há uma igreja poderosa sobre a face da terra, que juntamente com o Espírito tem clamado, ora vem Senhor Jesus. Essa igreja, tomada pelo Espírito Santo, ela tem ainda coisas maravilhosas para viver e desfrutar sobre essa terra. Deus quer nos levar a viver um verdadeiro e genuíno avivamento. Clamemos por esse avivamento. Eu queria ler mais um pouco para você. O propósito desse livro é empolgá-lo com relatos verdadeiros de como Deus opera com bênçãos poderosas ao longo dos séculos e por todo o mundo. Que Deus aumente nossa fome espiritual, para que o vejamos abençoando nossas igrejas com grande renovação espiritual. Que nossa nação seja mais uma vez abençoada com poderoso despertamento espiritual. E para concluir a nossa leitura, Deus é Deus de avivamento. Até que Jesus volte, que venham tempos de refrigério, Atos 3:20. Que, ao ler esses relatos de avivamento, você peça a Deus que aumente a sua fome espiritual, para que novamente Ele nos visite em graça. Você intercederá por um avivamento em todo o mundo e por uma colheita mundial, como parte da sua comunhão direta com Jesus. Ele intercede por nós agora mesmo. Você se juntará nessa intercessão por um poderoso despertar. Senhor, envia novamente o teu fogo sobre nossas vidas. Esse é o nosso desafio. Que o Senhor comece a colocar um fogo em nossos corações e que nós possamos clamar por esse despertamento espiritual. Que nós possamos ter o nosso coração incendiado. E não somente isso, mas que nós estejamos reunidos nesse propósito. Eu li que no dia de Pentecostes eles estavam todos juntos e reunidos. Não substitua a igreja local, não substitua a reunião dos santos pela igreja virtual ou por simplesmente YouTube, Instagram ou Facebook. Mas use desses elementos, desses artifícios e use aquilo que Deus está fazendo por meio desses veículos online, desses veículos tecnológicos, para você, como canal de Deus, ser um veículo de avivamento e despertamento espiritual para a sua igreja. Reúna-se com o povo de Deus, reúna-se com sua esposa, com seu esposo, reúna-se com os da sua casa e deixe o avivamento do Senhor entrar na sua casa, porque Zaqueu entendeu o avivamento do Senhor. Quando Jesus entrou na casa dele, a salvação chegou na casa de Zaqueu. E eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, sobre o seu trabalho, sobre o ambiente que você colocar a planta dos seus pés, que o avivamento de Deus chegue nesse lugar, que a luz do Evangelho da glória de Cristo resplandeça sobre você, alcançando cada coração.